Olá, meus caros e nobres alunos, bem-vindos a este segmento do curso. Hoje nós trataremos de um algoritmo para fazer o que a gente chama de clusterização, ou seja, dado uma população, nós vamos definir, quantos os grupos que existem nessa população. Nós vamos dividir, em conjuntos que se espera ter alguma coesão e tenham características comuns a cada um dos grupos. Bom, nós veremos aqui, que essa classe de algoritmos, ela tem vantagens que a gente vai ver aqui e muitas desvantagens. O primeiro aspecto que a gente tem que notar é o seguinte: caso ocorra a seguinte situação, se minha medida de similaridade entre os indivíduos da minha população tiverem uma variância pequena, esses algoritmos são ótimos. Ou seja, se praticamente eu não tenho grandes alterações nos valores das medidas, elas são mais ou menos são distribuídas de forma equânime, eu consigo fazer essas divisões sem muito problema, extremamente aceitáveis. Agora, quando a variância é grande, nós temos problemas sim, os resultados podem não ser interessantes. Mas aqui tem uma coisa muito boa. Nós vamos entrar com instrumentos de álgebra para melhorar esses algoritmos. Qual que vai ser a principal melhoria? Primeira coisa, nós vamos nos guiar pelos valores singulares para descobrir mais ou menos o número de grupos. Então imagina que eu tenha uma população suficientemente grande e quero saber mais ou menos quantos grupos tem ali. Primeira coisa a fazer, dado essa coleção de entidades que são caracterizadas em um vector space model, ou seja, os indivíduos da minha população são descritos a partir de atributos numéricos, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou fazer a decomposição por valores singulares. Muito bem. Feita a decomposição por valores singulares, aquela matriz que atribui, que tem os elementos na diagonal principal, que são atribuições de pesos aos padrões, vai nos guiar na determinação desse número de grupos. Vai ser interessante observar o seguinte: quando a base é muito grande, o que acontece? Eu tenho uma cauda longa. O início dessa cauda longa, para nós, numa visão muito aberta, costuma indicar o seguinte: olha, aqueles outros padrões associados a cada um daqueles pesos que estão ali são padrões para associar especificidades aos indivíduos. E é justamente isso que a gente quer tirar aqui. As especificidades dificultam a identificação dos grupos. Eu costumo dizer o seguinte: imagine que minha população seja aquela coisa toda dispersa, eu não enxergo nada de especial. À medida que eu vou retirando os padrões, ou seja, para nós isso tem um nome especial, à medida que eu vou reduzindo o posto da matriz, quem era parecido vai ficando mais parecido, quem era diferente, mais diferente. Vai chegar num ponto em que eu consigo, eventualmente, enxergar os grupos que possam existir nessa população. Uma vez que eu descubro, olha, tem 5 grupos, 6 grupos, 20 grupos, quem são os elementos de cada grupo?
como é que eu separo esses indivíduos, né, em cada um dos grupos? Muito bem, aqui, né, entra um dos algoritmos da aula de hoje. Né? É o algoritmo mais simples que existe. Caso a gente tome certos cuidados, a gente pode ter sim soluções muito boas. Qual que é o cuidado primordial? Bom, cuidado primordial para nós é o seguinte: nós vamos assim, ter uma ideia do número de grupos no início dessa cauda longa. Eu não estou dizendo que é exatamente, ou esse início a gente às vezes fica um pouco confuso, mas eu vou ter um indicativo precioso. Que indicativo é esse? Imagina o seguinte, deu ali que, poxa, eu acho que é 10, pode ser 12, pode ser 8. Pronto, é isso que nós precisamos saber. O que eu sei é que não são 20 e nem são 3, nem são 4. Então eu tenho ali um bom indicador, né? Eu tenho uma bússolazinha ali mexendo, né? E eu vou estudar isso para ver mais ou menos aquele que vai me interessar. Uma vez feito isso, nós não vamos trabalhar com os dados originais. Nós trabalharíamos com a matriz de posto reduzido. Mas nem isso a gente vai fazer, né? Porque a gente já viu aqui. Eu posso, né? Imagina uma matriz de pixels, né? Eu faço a redução de posto, né? E posso recuperar a fotografia de forma aproximada, com um número de padrões que nos interessem, né? Que sejam interessantes para nós na mineração de dados. A gente já viu aqui que não interessa recuperar exatamente a imagem, porque senão eu não consigo ver os clusters. A gente vai trabalhar com matriz de posto reduzido. Entretanto, a gente não vai recompor a matriz de pixels com o mesmo número de linhas e colunas. Lembrem-se, o grande detalhe desta redução de posto é aquela: eu imagino que a matriz A é parecida, que esse parecido aí vai depender dos nossos interesses, é parecida com uma matriz de posto K, vou chamá-la de AK. Ela vai ser descrita pelo seguinte: K padrões, que a gente chama de TK, né? Lembrem-se da decomposição por valores singulares. AK é TK, SKK vezes DK transposto. K indica as dimensões aí da minha matriz, né? A dimensão que nos interessa. Por exemplo, se eu disser que são K padrões, eu vou ter K vetores, né? Com N atributos, né? Eu vou ter os vetores aqui, se eu imaginar que os atributos estão nas linhas, né? Os padrões, né, têm o mesmo número de atributos, né, dos indivíduos da minha população. Então tem essa matriz composta por K padrões, cada coluna é um padrão, obtido da decomposição por valores singulares. Aí eu abro parênteses na fatoração, vezes SKK, que é uma matriz diagonal de K linhas por K colunas, né, vezes DK transposto, que são os padrões das linhas. Essa matriz SKDK é a combinação dos padrões. É como que eu vou combinar esses padrões para obter aproximação a K. Se eu multiplicar TK vezes SKK, que é a matriz diagonal, vezes DK transposto, que é a matriz dos padrões das linhas, claro, eu obterei uma matriz das mesmas dimensões de A, né? Se minha matriz A são 50 mil colunas por 50 mil linhas por 10 a 9 colunas, a matriz AK vai terá essas dimensões também. Muito bem, mas o que a gente faz aqui que é interessante? Imagina que a gente descobriu que a gente tem nessa matriz gigantesca 240 padrões. Eu só vou representar meus indivíduos pela combinação desses padrões.
São 240 padrões, então cada indivíduo terá, né, nesse espaço reduzido, né, associado a ele 240 valores, que são as combinações dos padrões para obter uma aproximação de uma dada coluna original. Olha o que a gente ganha com isso, né? Ao invés de representar toda a minha população por 50 mil linhas, eu vou, nesse caso, né, por 240 linhas. O que está por trás disso? Se dois indivíduos são parecidos, eles têm combinações de padrões parecidos. E eu já expliquei para vocês, né, que SKK vezes DK transposto, eu coloco parênteses na fatoração por valores singulares, que é TSD. S vezes D transposto, eu vou colocar entre parênteses. Eu interpreto isso graças ao paper do Larry Alden, né? Sou muito grato a esse paper, porque ele descortinou um monte de coisas boas para nós, e essa é uma delas. Eu entendo essa redução de posto dessa forma. Eu só vou utilizar as combinações dos padrões para se comparar aos indivíduos. Isso aí, né, a gente costuma dizer, assim, em termos técnicos bonitos, que é as coordenadas da projeção de uma dada entidade no espaço definido pelos padrões. Essa é a definição matemática desse processo de representação que a gente faz. Então, nós vamos utilizar os algoritmos, né? Esses algoritmos de separação de indivíduos em partições, com essa riqueza toda. Como que eu vou medir a similaridade entre dois indivíduos A e B? Ora, eu vou medir essa similaridade no espaço reduzido. Imagine que eu esteja trabalhando com distância euclidiana. Ora, eu não vou calcular a distância euclidiana entre os indivíduos no espaço original. Eu vou calcular essa distância naquele espaço em que os eventuais ruídos, o que a gente está chamando aqui de ruído? Aqueles detalhes que fazem com que as entidades sejam individuais, né? Seja cada uma praticamente diferente uma da outra. Na hora que eu faço a redução de posto, elas ficam parecidas, muito mais parecidas do que eram antes. Então, eu vou aplicar, né? Eu sempre vou precisar computar uma matriz de distância de todos os elementos contra todos os elementos num certo instante. Eu vou computar essa distância neste espaço. Olha como que nós vamos ficar sofisticados, né? Embora o algoritmo seja um algoritmo ruim, que a gente vai ver, né, para fazer essas divisões, eu tomo providências para que eu possa errar menos, né? A gente tenta fazer isso. Então, no próximo segmento, nós vamos ver um exemplo muito simplesinho, um exemplo bem simples. Aliás, veremos dois exemplos, desculpem. Um exemplo simples, só para fixar a ideia, ter um desenho do lado para a gente discutir um pouco. E depois a gente vai trabalhar com um exemplo um pouco mais real. Nós vamos pegar um conjunto de sequências, vamos usar o MATLAB para isso, lá tem uns toolbox, e lá tem uns estudos de casos muito interessantes, em que a gente vai trabalhar, né, que a gente vai trabalhar com esses aspectos, né? Então vamos lá. Muito bem. Se pergunta para que você vai fazer divisões, agrupamentos na sua população?
Eu acho que aquela máxima de dividir para reinar se aplica muito bem aqui. Eu tenho várias aplicações, né, em que é fundamental eu dividir em grupos. Uma aplicação, por exemplo, que é típica, imaginem, eu faço uma consulta numa máquina de busca, né, num universo muito grande. Então, observem, eu não vou sair comparando nesse universo muito grande quem que é semelhante a esse indivíduo. Eu teria que fazer muitas comparações. Então, o que a gente faz? Primeira coisa é dividir em partes. Eu divido em agrupamentos. Esses agrupamentos, né, contêm indivíduos que têm características em comum. E se esse agrupamento, se cada um desses agrupamentos estiver muito grande, eu também vou dividi-lo. E recursivamente eu vou fazendo isso com todos os meus grupos. Eu vou transformando o meu universo em subgrupos. Cada subgrupo tem uma certa identidade. Então imagine o caso típico de uma máquina de busca. Eu tenho uma árvore. Eu tenho uma query, eu tenho uma consulta. Imagine, eu associo a cada cluster um bom representante. Por exemplo, seria se eu estou trabalhando no espaço topológico, eu posso imaginar que um bom elemento é aquele que está mais próximo do centro daquele conjunto. Eu venho, verifico, né, num certo nível, qual que é o agrupamento que tem mais similaridade com a minha consulta. Cheguei nesse agrupamento, ele por sua vez foi subdividido, eu verifico qual que é o subgrupo que me interessa e vou fazendo isso até chegar num agrupamento em que todos os indivíduos são muito semelhantes a minha, similares à minha consulta. Então, isso tem os algoritmos que nós vamos estudar, são para determinar esses grupos. Mas em todas as etapas, lembro para vocês, vai ser importante, né, já que a gente tem ferramentas de álgebra linear muito interessante para melhorar esses algoritmos que estão aí. No caso aqui em particular, nós vamos atuar mais na hora que eu tenho que construir as distâncias, na hora que eu tenho que determinar os relacionamentos. Nós não vamos atuar em algoritmos novos para fazer o particionamento. Não, aqui nós vamos usar os algoritmos tradicionais. Entretanto, nós vamos usar, né, como já terei falado anteriormente, né, recursos de álgebra linear para forçar mais a explicitação dos grupos. Muito bem. Então, para nós estudarmos um primeiro algoritmo, pelo menos, nós vamos propor um probleminha simples. Imagine que nós tenhamos dados de microarrays, né? Eu tenho vários pacientes e no caso aqui eu teria só 3 genes. Eu quero saber, né, se existe algum grupo, algum agrupamento, né, associado a esses pacientes. O que eu estou imaginando? Que os pacientes imaginam que sejam pacientes saudáveis e pacientes acometidos com um certo tipo de doença. Se eu tiver um conjunto de pacientes no mesmo cluster, eu vou verificar se eles estão no mesmo estágio da doença ou estão acometidos pela mesma doença, ou então são saudáveis. O que eu gostaria de saber, né, é tipo, né, os grupos que existem ali. Né? Meu problema vai estar muito fácil de ser resolvido
se eu tiver essa clusterização, né? Já adianto que, por exemplo, imaginem, né, que eu tenha dados associados à expressão gênica de vários pacientes que estão com câncer de mama e os saudáveis. Então, eu tenho lá 4 ou 5 tipos de câncer de mama e tem as expressões gênicas. Só que no caso real, eu tenho de 20 a 30 mil genes. É como se eu tivesse o que é um microarray? O microarray é um experimento fantástico, né? Tudo se passa, né, como se eu tivesse... tudo se passa, né, como se eu tivesse... aliás, é isso que acontece, né? Eu tenho uma amostra biológica e eu consigo medir, né, dessa amostra biológica quais são os genes que estão sendo expressos e a intensidade com que eles estão sendo expressos. Essa é a parte boa dessa história, né? Eu acho que é um experimento fantástico, né? Assim, o microarray, assim, eu tenho uma lâmina, eu venho com material biológico, espalho nessa lâmina, então cada coluna, né, dessa lamínula contém, né, sondas para verificar o nível de expressão de um certo tipo de gene, né? E eu tenho uns resultados fantásticos, né? Então, como se eu tivesse um retratinho, né, dos processos que estão atuantes naquele indivíduo, naquela situação. No caso, né, por simplificação absurda, eu peguei um exemplo aí, adaptei, né? Suponho que eu só tenha 3 genes. Por quê? Eu não quero trabalho para plotá-los, não, e discutir um pouquinho isso que está aí, né? Então, eu tenho o gene X, Y, Z, que eu vou plotar em cada um dos 3 eixos coordenados, né? Então, eu tenho um paciente, né, eu tenho um paciente, vou atribuir, né, a esse paciente os níveis de expressão do gene XYZ. Aqui está um pouquinho diferente do que a gente tem usado, em que meus pacientes são colunas e as linhas são atributos. Aqui vamos supor que os pacientes sejam as linhas e as colunas sejam os atributos das minhas entidades, que são pacientes. A primeira coisa que a gente faz, né, é obter esses dados e a partir desses dados, né, nós informamos esses dados como uma matriz. Como o número de atributos é pequenininho, 3, eu vou ser capaz de plotar isso, né? Eu vou capaz de desenhar isso no R3. Mas, em suma, o microarray é uma coisa extremamente interessante. E no caso, a gente está usando aqui a expressão gênica. Podia ser a expressão de microRNAs, que está mais na moda, tá? Não interessa, assim, eu só usei microarray. Assim, podia trocar esse nome aí, porque não tem sentido, né? Então, vamos lá. Então, nossos problemas de clusterização, de tentar definir agrupamentos, nós vamos seguir este roteiro que está aí. Observem que na vida real, né, os problemas não serão tão simplesinhos iguais estes, né? Nós vamos querer exibir isso num espaço R2 ou R3. Como que nós vamos fazer isso, né? Primeira coisa, não é o que faremos agora, porque esse problema ele já foi preparado para dar certo do jeito que está aí, né? Que não vai precisar de nenhuma manipulação. O que nós vamos fazer, regra geral? Né? Regra geral, nós vamos decompor por valores singulares, né? Imaginando que no problema real eu teria um número grande de pacientes, ou centenas, ou milhares, o que for, né? Ou então nem tanto,
vamos supor que tem 70, 80 pacientes, nessa área médica às vezes você não tem muito, seu universo é muito pequenininho, né? Então eu tenho lá meus pacientes, só que a questão da expressão gênica é muito grande, é na ordem de milhares. Eu tenho muitos atributos para poucos pacientes, né? Esse que é o grande problema que se tem, né, em exemplo como esse que a gente está dando aqui. Mas, independente do número de atributos, né, o que a gente gostaria de fazer? Nós gostaríamos de visualizar a nossa população. Se por acaso isso aí a gente já viu, se nós tivermos, né, poucos padrões nessa base, eu precisar de 2 ou 3 padrões para descrever uma aproximação dos meus indivíduos para os nossos efeitos, né? Se por acaso eu tiver lá uma queda nos valores singulares por volta de 2 ou 3, 4, tiver poucos valores, é bem, se recai no 3, por exemplo, né, eu posso, né, ter cada eixo o uso do padrão, né? Eu tenho 3 eixos no espaço R3, então eu posso plotar meus indivíduos tranquilamente, mesmo que eles tenham vários atributos, que foram o caso do nosso exemplo lá da matriz Google, né? Foi o caso da pesquisa dos livros associados a uma certa query, lembra? Né? Os exemplos que a gente já fez. A gente vai tentar fazer isso. E existe um problema, né? Quando você tem, né? Olha, eu tenho 10 clusters, não tem jeito. A queda dos valores singulares está 10. Nós também sabemos resolver esse problema, né? Posteriormente, nós vamos discutir isso, né? Como resolver esse problema quando o número de clusters, o número de padrões é maior que 3, né? Sei lá, eu tenho 8 padrões, estaria indicando 8 clusters, e eu gostaria de visualizar a minha base de dados, você tem 8 clusters, mas eu não tenho 8 eixos ortogonais para fazer isso. Então, nós vamos trabalhar com, sei lá, 8 combinações de padrões, né? O espaço é R8, mas nós vamos tentar enxergar isso no R3, né? Nós vamos enxergar, assim, essa população. Até que o fato da gente enxergar no R3 é tranquilo. Quando eu tenho uma base muito grande, eu tenho dificuldades de enxergar esses pontos na superfície de visualização que a gente tem, por exemplo, uma tela de computador. Então, o que a gente faz, né, assim, dividir isso aí, fazer uma certa compactação, todo mundo que está próximo, né, de um certo raio vira um indivíduo, e eu vou colorir, né, essa bolinha que é esse indivíduo de uma cor específica, dependendo da quantidade de indivíduos de uma categoria que está ali. Vamos supor que eu só tenha 2 categorias, né, 3 categorias. Olha, se tem 70% ali de uma certa categoria, eu vou colorir de uma cor azul. Se tem 70% de outra categoria, vermelho. E se tiver mais ou menos aqueles indivíduos estão muito próximos ali, eles não tiverem uma certa especificidade, né, tá tudo muito misturado, eu dou uma outra cor, né? E com isso eu consigo, com os pontos aglomerados, ter uma ideia de como que está a minha população, quantos clusters existem realmente, se está tudo muito espalhado, que pode acontecer, né? No caso dessas coisas do câncer, por exemplo, se eu pego microarrays com 50 mil expressões, né, que seja de genes ou microRNAs, na hora que eu tento enxergar isso no R3, usando todas as nossas técnicas, a gente vê que está tudo muito misturado, né?
eu não tenho uma separação clara em clusters, né? Aí o nosso problema passa a ser outro, né? Para me resolver os problemas associados a problemas assim um pouco mais complexos, nós vamos usar os nossos classificadores, né? Que é o assunto que a gente vai ver, né, depois, né? Depois dessa aula, depois dessa parte aqui de clusterização. Mas eu gostaria de falar muito, né, que é importante vocês terem uma exibição da população, né? Eu gostaria de mostrar como que estão distribuídos meus indivíduos caracterizados pelos atributos que foram dados, né? E como se eles se relacionam todos contra todos. Mas a primeira coisa a fazer, então, né, é esse desenho, né, em que a gente vai conseguir fazer sim, né, para que a gente consiga ter domínio do que nós estaremos fazendo. Bom, acabei de ver aqui, né, dado o avançar da hora, eu não vou conseguir consertar as legendas que estão aí nessa figura ao lado. G1, G2, imagina que seja gente, na verdade devia ser P de paciente. Imagina que eu tenha, né, nessa tabela que está aí, né, à esquerda, seja aquela tabela em que eu tenho os pacientes nas linhas, então linhas 1, 2, 3, etc. são os pacientes, e nas minhas colunas os atributos. O que é o atributo para nós? Tá 1HR aí, 2HR, 3HR, desculpa, era para estar escrito gene X, gene Y, gene Z. Não deu tempo para consertar, posteriormente eu faço isso e conserto esse slide. Mas imagina o seguinte, né? Então eu tenho 3 atributos, eu vou usar 3 eixos ortogonais aqui do espaço R3 para representar cada indivíduo pelos seus respectivos atributos. Como só tem 3, eu consigo representar isso tranquilamente no R3. O X, né, é o gene X, o Y é a intensidade de expressão do gene Y e Z dos genes Z. Marco esses indivíduos. Ao marcar esses indivíduos, né, eu enxergo, aí que está o desenho, né? Eu enxergo que tem 3 clusters, né? Tem 3 grupos de entidades, né, que têm expressões gênicas semelhantes, né, ou com certo padrão. Então imagine, né, que um cluster seja das pessoas saudáveis, o outro cluster seja do início da manifestação de uma doença e o outro cluster, os indivíduos com a manifestação dessa doença no estágio mais avançado. Para mim começar a fazer os nossos algoritmos aqui, né, todos eles, né, de clusterização, eu vou precisar de uma matriz de distâncias. Ou seja, eu tenho que calcular... Desculpa, eu quis dizer similaridade. Uma matriz de similaridades, né? Ou, né, uma matriz, né, de distância propriamente dito. Porque aqui, para nós, né, o mais similar é que tem distância próximo de zero, né? Quanto mais similar, mais próximo de zero é a distância. Ou se a gente estiver usando uma outra métrica do cosseno, mais próximo o cosseno é de 1, então a gente usa uma distância cosseno. Mas distância, assim, a parte topológica que para nós é importante. Uma distância próxima é próximo de zero. Não é como similaridade, em que é o número que é maior, que aumenta de acordo com a similaridade. Você tem que fazer algum tipo de transformação nisso que está aí. Para a gente falar como distâncias, né?
Então eu preciso dessa distância, todo mundo contra todo mundo, né, para começar a trabalhar com os nossos algoritmos. Uma vez tendo essa matriz de distâncias, que aí a gente vai discutir um pouquinho, né, como a gente vai obter essa matriz de distâncias, uma vez obtida, eu vou aproveitar e usar os meus algoritmos, né? Eu vou utilizar uma técnica que eu tiver escolhido. A nossa atuação aqui, né, nesse assunto do curso vai ser o seguinte: olha, eu tenho um conjunto de indivíduos, eu quero incentivar a identidade entre eles. O que eu vou fazer? Dado as expressões, né, que estão sendo fornecidas com linha, eu tenho uma matriz, né, parecida com aquela matriz termos por documentos, só que aqui eu transpus. Em ciência da computação, como o número de indivíduos é variável e os atributos são fixos, a forma de expressar a matriz é essa, né? Ao invés de colocar, como nós fizemos lá, como Larry Selden trabalhou, né? Ao invés de colocar os termos, que são atributos, né, nas linhas, aqui está transposto. Nas linhas são meus documentos, por assim dizer, são minhas entidades. E as colunas correspondem aos atributos, que no caso aqui é uma coisa muito simples, 3 genes. Genes X, Y e Z. Mas eu poderia ter 50 mil, eu poderia ter 20 mil, 30 mil. Vocês verão lá, né, quando forem mexer com os microarrays de verdade. Então, observe o caso, né? O que nós faremos? A primeira coisa a fazer, né, quando a gente pegar esse problema, vai ser utilizar os conhecimentos que os senhores já têm de álgebra linear. É uma matriz? Quero entender essa matriz, né? Essa matriz tem o quê? Tem padrões, tem números associados aos padrões. Eu vou fazer decomposição por valores singulares dessa matriz, olhar, né? Não nesse caso simplíssimo, nesse caso não vou precisar fazer nada, né? É só porque eu quero mais da ideia do algoritmo do que vem antes. Então, o que farei agora, né? Faria agora uma decomposição por valores singulares da minha matriz, veria quantos padrões eu tenho, associado a esses padrões, a essa cauda longa dos números associados a cada padrão. Observem que eu organizo na fatoração da matriz A os padrões, né? A matriz TS vezes D transposto, que é a fatoração por valores singulares da matriz A, eu organizo os padrões do mais importante para os menos importantes. Os pesos associados a cada padrão, né, que a gente chama de valores singulares, nós vamos, né, plotar num gráfico. Na hora de começar a cauda longa, eu sei, né, eu intuo que os outros padrões são para dar detalhes para os indivíduos, para um indivíduo ou outro, né? Eu vou retirar isso. Eu faço um corte ali, né? O pessoal chama de redução de posto da matriz, e vou utilizar para descrever meus indivíduos o quê? Como ele usa cada um dos K padrões que eu decidi trabalhar. Cada padrão K, né, vai ter um número, que a gente chama de valor singular, associado a ele. Então, né, eu decidi utilizar K padrões, intuo que eu tenho K grupos, próximos de K grupos, né, e vou trabalhar com isso. O que acontece? Indivíduos parecidos vão ficar muito mais parecidos, indivíduos diferentes, mais diferentes. Eu vou fazer isso, né? E depois entrar com os algoritmos que a gente vai ver aqui. Nossa, esse tratamento vai fazer com que os algoritmos que nem são muito bons,
fiquem interessantíssimos. É tão engraçado porque é muito complicado você trabalhar com árvores grandes, porque os resultados acabam sendo ridículos. Mas quando você faz isso, né, assim, trabalhar com bases grandes, desculpe, quando você faz isso, você vai ver que no final das contas você acaba obtendo resultados muito interessantes e válidos. Pois bem, né, isto é o que a gente faz. Agora, quais são os tipos de algoritmos que existem para lidar com isto? Vamos ver aqui no próximo segmento. Nós podemos classificar os tipos de técnicas que existem para fazer clusterização ou agrupamentos, né, em 3 classes, né? Você tem uma classe que a gente costuma chamar de aglomerativa, né, em que você tem um conjunto, uma população de N indivíduos e K cestos. Cada cesto, ou cada cesta, ou cada prateleira, ou cada gaveta, é um cluster. E eu vou escolhendo, por algum critério, os indivíduos de cada cluster. Eu vou lá, busco um indivíduo, né, e coloco num cluster. Busco outro indivíduo e coloco em outro cluster. Vou fazendo isso até que a minha coleção disponíveis de indivíduos para serem clusterizados, serem agrupados ou colocados nesse cesto se encerra. Um outro, então assim, você pode imaginar que eu começo assim com N clusters, um cluster para cada indivíduo da população e termino com K clusters. Um outro tipo de técnica que existe é a divisiva. Eu acho muito interessante esse tipo de técnica porque a gente tem pode utilizar algoritmos assim sofisticados para tentar trabalhar. Eu não sei a qualidade dos dados, os resultados que a gente obteria, mas você imagina o seguinte, eu vou dividindo, né? Na verdade, eu começaria com um cluster grandão, né? Depois dividiria um cluster com todo mundo, dividiria isso em 2 clusters, depois cada um desses 2 clusters eu iria dividindo e assim sucessivamente. No final das contas, né, eu teria uma série, uma árvore em que eu tenho vários agrupamentos, né? Esses agrupamentos, né, têm uma característica, por exemplo, o ideal é que eu exija que esses agrupamentos sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Eu no final tenho uma árvore balanceada, né, com indivíduos, né, que sejam muito parecidos uns com os outros, onde cada folha dessa árvore contém indivíduos muito parecidos. O interessante nisso, né, porque eu posso, no final das contas, ter uma coisa balanceada. Em vez de ter um cluster grandão e um cluster pequenininho, eu tenho as coisas mais ou menos balanceadas aí, né? Eu posso colocar isso como restrição na hora de fazer a divisão. Eu não tenho trabalhado com esse tipo de técnica, né? Descobri alguns artigos bem antigos, por sinal, que são muito interessantes, que usa a otimização, em particular a programação linear, para definir esses clusters. Uma hora eu gostaria de mexer com isso. Nesse momento do curso não vai ser possível, né? Nós vamos mexer mais, né, com uma técnica aqui, né, que eu vou chamar de hierárquica,
eu vou tentar construir uma árvore a partir, né, uma árvore hierárquica a partir dos meus dados. É um algoritmo guloso, mas é muito utilizado em filogenia. Então, dessas técnicas todas, né, nós vamos montar uma árvore hierárquica e depois avaliar, né, os filos, né, para ver, né, assim, se eu pegar um ramo que tem os indivíduos ali construídos hierarquicamente, aqueles indivíduos formam um cluster, por exemplo. Nós vamos explorar mais esse algoritmo aqui, né? Esse é um algoritmo interessante, né? Que graças à matriz de distâncias montadas com os recursos da álgebra linear, eu acho que ele tem uma vida, se não nova, pelo menos ele pode ficar mais parrudo, ele pode ficar mais potente, dar resultados mais consistentes. Mas o que eu gostaria de falar, né, assim, é que existem várias técnicas, assim, a gente mais ou menos pode classificar dentro dessas três aí. Qual que é melhor? Essas técnicas, se é que é para dizer alguma coisa, todas elas são fraquinhas, né? Porque o problema é difícil. Em matemática tem uma coisa muito interessante. Quando você tem um problema em que você tem uma explicação fácil de qual que é o problema, pode saber que é um problema difícil. Eu acho que é esse o caso, né? Assim, eu explico fácil, olha, eu tenho essa população aqui, quero dividir em K grupos, que é a explicação mais simples que essa, e é difícil. Não é fácil resolver esse tipo de problema, né? Em matemática isso é recorrente. Quando você tem que explicar demais o problema, eventualmente a explicação já tem ali uma construção do algoritmo para resolver, né? Se você tem que falar demais do seu problema, dar os detalhes, os condicionantes, etc e tal, possivelmente você está dando ao algoritmo, o algoritmo de solução. Bom, existem várias formas da gente aferir a qualidade dos clusters, né? Então tem um universo, uma população. Imagine que eu tenha na cabeça, né? Do tipo assim, olha, eu quero dividir essa população em dois grupos. Que qualidades tem que ter o resultado desta partição, dessa separação? Eu quero dividir em K clusters a minha população. Existem várias formas, várias possibilidades de você assinalar elementos a cada um dos clusters. Agora, tem assinalações que são melhores do que outras. O que a gente gostaria, né, que acontecesse? Eu gostaria do seguinte, que existisse em cada cluster uma homogeneidade, né? Assim, os elementos de cada cluster são indivíduos que estão muito ligados uns aos outros, né? Assim, são próximos, né? Essa é uma característica de homogeneidade. Não é possível sempre, mas eu gostaria assim, olha, eu tô com um indivíduo, pego um indivíduo de um cluster, ele está mais próximo de um indivíduo de dentro do cluster do que os que estão fora, né? Essa é uma característica boa que a gente gostaria que ocorresse com os nossos clusters, né? Observe esse desenhozinho aí embaixo, né? Que eu resolvi dois clusters. Eu tenho uma homogeneidade muito clara, né? Está muito clara essa homogeneidade. Outra coisa é a separação, né? Claramente separado esses dois clusters, né? Eu posso passar um hiperplano aí, esse hiperplano
separa com muita competência esses dois clusters. O hiperplano sempre separa o espaço em dois semi-espaços. Em um está contidos os elementos do meu conjunto e no outro, né, abaixo desse semi-espaço, no outro semi-espaço tem os elementos do outro conjunto. Então, homogeneidade e separação, né, existem várias técnicas para medir isto, né? Nós não trataremos disso no curso, para nós a gente não tem esse tempo todo para fazer isso, mas fica a coisa mais conceitual. Então esses dois aí são dois clusters muito perfeitos, né? Ele atende assim visualmente muito bem essas duas propriedades que eu gostaria dessa tal assinalação que nós faremos de elementos para cada cluster. No seguinte, eu vou mostrar para esses mesmos elementos uma péssima clusterização, uma péssima divisão do cluster em dois subconjuntos. Então, dado um conjunto de pontos, eu quero dividir em dois agrupamentos. Observem que existem várias formas de se fazer isso, né? Existe uma muito adequada, por exemplo, é o que está mais à esquerda aí, né? Em que eu atendo tanto a homogeneidade e a separabilidade, né? Como existe essa agora mais próxima aqui, né? Que viola todos esses dois princípios, né? Observem que esses dois princípios eles são completamente violados nesse mau particionamento aqui à esquerda. Eu tenho pontos em clusters diferentes muito mais próximos, né? E dentro do mesmo cluster tem coisas esquisitas, gente muito distante. Como que eu separo isso com um plano? Nem precisa ser plano, claro, eu posso separar com alguma coisa curva. Ele não tem uma boa separabilidade, essa proposta de clusterização. É só para a gente ter isso em mente. Claro, na vida real, na hora de fazer os clusters, claro que eu teria algumas dúvidas, né? Porque principalmente em biologia, né? Eu sempre tenho aquelas exceções, eu não tenho aquela separação perfeita de tudo, dadas as características evolutivas de tudo, e na verdade eu tenho coisas que estão no meio do caminho, não estão nem num cluster, nem no outro. Isso é tão comum nessa área de vocês, nessa nossa área, né? Mas é isso, né? Basicamente, né, agora eu só gostaria de dar um recadinho para vocês, né? Que está nessa próxima transparência. O que nós veremos depois, né? Eu vou, né, trabalhar um pouco com dois tipos de algoritmos, né, na próxima sequência, fazer alguns trabalhinhos com vocês, alguns trabalhos práticos de clusterização, fazer alguma coisa que envolva sequências moleculares, né? A gente vai ter que ver aqui como que a gente passa uma sequência molecular, que é um conjunto de caracteres, né? Para o nosso Vector Space Model. Trabalhar um pouco, né, em cima disso e fechar essa parte de clusterização, que é uma parte importante para nós. Para encerrar, eu gostaria de fazer um comentário aqui e uma proposta. Eu escolhi um exemplo aqui para começar esse curso de agrupamentos que talvez não fosse o mais adequado aqui para esse estágio do curso que nós estamos. Mas eu tenho, né, uma motivação para isso. Uma das coisas muito interessantes e fantásticas que eu acho dessa área que vocês estão trabalhando, que é a bioinformática, essa disponibilidade abundante de dados, em que você precisa
dos instrumentos adequados, a sensibilidade e a boa ideia para obter coisas muito interessantes. Particularmente, eu gosto muito dessa área de microarrays. Existem, né, a ideia aí da figura é essa, assim, repositórios, você consegue espelhar no seu computador conjuntos e mais conjuntos de experimentos fantásticos. Tentem achar no NCBI, né, faça uma consulta lá, microarrays, pega uma área de interesse de vocês, vocês vão achar possivelmente, né, vários microarrays. Sugiro que tentem, o que o pessoal está usando muito agora, microRNAs. Tem uma coisa assim, existem alguns microRNAs assim, desculpem, alguns microarrays eu não pesquisei a fundo, mas meus alunos, às vezes isso fica muito para o final do curso, eles dão uma olhadinha e me reportam uma coisinha ou outra. Existem alguns microarrays de microRNAs circulantes, né? Eles são tão interessantes para fazer biópsias líquidas, não invasivas. De repente vocês acham alguma coisa interessante para trabalhar. Olha, isso aí é a ideia de patente, a ideia de kits, né? Ou então, né, caso não encontre alguma coisa interessante, porque seja interessante para vocês para trabalhar, pega um outro caso, doenças, enfermidades. Por que eu digo isso? Porque nós vamos, né, nos próximos segmentos do curso, nós vamos trabalhar com ferramentas muito novas que a gente desenvolveu, interessantíssimas, para você fazer o que em computação nós chamamos de feature selection. Imagina, eu tenho lá experimentos, né, que esse microarray, sei lá, põe aí umas 200 de pacientes. Alguns desses pacientes, vamos supor que esteja estudando, que se esteja estudando nesse microarray, pacientes que estejam com uma certa doença. Você quer classificar os pacientes com uma certa doença. Ora, nós vamos montar os classificadores aqui, né, para esses pacientes, né? Classificar por classificar não é o caso aqui. O grande detalhe é que a classificação é só um caminho para a gente chegar numa situação muito interessante. Ao construir o classificador, olha, esses indivíduos com esse perfil têm o classificador acerta 95% de sensibilidade, especificidade, é um classificador muito bom. Mas não é isso que a gente busca, porque possivelmente existem outros métodos de diagnóstico para fazer isso, e eficientes possivelmente. Pode até ser que não, mas assim, a gente imagina que a maior contribuição que pode ser dada é na parte do que na computação a gente chama de seleção de atributos, que é uma parte em aberta. Mas os métodos que nós vamos usar aqui, eles são muito interessantes, porque eles são capazes de determinar quais são os atributos mais importantes combinados, a combinação aqui é importante, combinados tais que fazem com que o indivíduo pertença ao grupo e os atributos que fazem com que ele saia do grupo. Então, no final do seu trabalho, você tem lá, olha, eu tenho, sei lá, uma dúzia de marcadores. Esses marcadores, que seriam expressões, por exemplo, de microRNAs, circulantes, por exemplo, esses marcadores, você poderia fazer um classificador com esses 12. Se você tiver um desempenho tipo um oráculo perfeito, ora,
que você tem aí? Um maravilhoso kit para diagnóstico, um kit para coisas desse tipo, né? Então eu faço aqui, né, uma proposta para vocês. Quem se interessar por esse assunto, por essa área, né, do qual a clusterização é um mero detalhe, porque vocês vão ver que para os microarrays de verdade, eu não tenho os clusters divididos, porque se tivesse isso nem seria problema, né? E as técnicas usuais, tipo pegar os diferencialmente expressos, nós temos propostas melhores do que isso, né? Então gostaria, né, de sugerir que se alguém quiser, ou um grupo de uma dupla aí de no máximo 3, eu gosto de falar isso, é porque um faz, o outro copia, o outro entrega. Tô brincando, vocês como estudantes exemplares não tem nada disso. Se vocês se interessarem, né, de fazer um bom trabalho, eu sou capaz de substituir os trabalhos que vocês vão fazer aqui durante o curso por esse. E generosamente substituir. Não vou dizer aqui qual que a barganha, mas pode ter certeza que é coisa muito boa. Por quê? Vocês podem ter resultados fantásticos, vocês podem trabalhar lá na fronteira. O que meus alunos têm conseguido, assim? Tem coisas muito interessantes, eles descobrem marcadores novos e vão atrás desses marcadores e conseguem justificar. Isso é que é legal. Eles conseguem uma explicação biológica para aquilo realmente ser um marcador importante que não está registrado na literatura, né? É um primeiro passo para você descobrir uma coisa fantástica, uma coisa interessante, uma contribuição boa. Essa é a minha proposta, né? Vão lá no NCBI, procurem por... Eu imagino vocês devam ter um interesse ou alguma ideia interessante. Procurem experimentos que usam microarrays, né, que possam ser úteis para aquilo que vocês estão buscando, ou vocês estão querendo trabalhar. Reafirmo aqui, qual que é a vantagem de você ir lá? Primeiro, você vai usar instrumentos novos que têm conseguido resultados interessantes e diferentes do que são reportados na literatura. Ou seja, você consegue, né, com os instrumentos que a gente vai ver do curso aqui, trabalhar lá na fronteira, né? O que acontece com os outros algoritmos que o pessoal usa? Eu acho que a gente consegue resultados diferentes e melhores, né, para esses casos que eu estou sugerindo aqui. No próximo segmento, então, né, nós vamos trabalhar com um tipo de algoritmo, né, que é o algoritmo de hierarquização, né? Posteriormente, nós vamos ver um algoritmo muito interessante para determinar os grupos, né, quem pertence a cada grupo, que é o K-means, extremamente simples, né, eventualmente ele pode ser muito útil para nós também, porque ele é tão rápido, você pode rodar ele tantas vezes quanto você quiser e para problemas de grande porte. E os resultados, né, dependendo do que eu já falei para você, se eu tiver um grupo mais ou menos homogêneo, eu não fujo não do que era de se esperar numa solução muito boa. Então, até mais, até o próximo segmento.